Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast mais longevo da internet brasileira. Estamos aqui neste podcast Saudabilize, juntos, lendo esse livro maravilhoso que se chama Comer para Não Envelhecer. Conheça o poder dos alimentos capazes de retardar os efeitos do tempo na sua saúde. O autor é Michael Greger, um médico maravilhoso norte-americano que gastou 3 anos para conseguir coletar e filtrar todas as informações que estão nesse livro. Então você imagina nós, que não temos o curso de medicina e não temos a capacidade de filtrar as informações. Quantas informações erradas, errôneas, que a gente absorve, que a gente encontra por aí, não é verdade? Bom, estamos lendo este livro e, para dizer a verdade, essa leitura desse livro é um projeto muito maior, na verdade, né? É um projeto chamado Saudabilize, em que a gente tem toda uma plataforma, uma infraestrutura com centenas de receitas, né, de plano de fundo, para que você possa colocar os conceitos deste livro e de todos os outros que eu já li e estudei até hoje na sua alimentação, colocar em ação, colocar na prática, porque estudar não basta, né? Estudar e saber o que não me envelhece não vai me ajudar a não me envelhecer. O que vai me ajudar é eu realmente colocar em ação. Então, o Saudabilize vem para isso. Além de eu como chefe no time do Saudabilize, nós temos também uma nutricionista que responde a todas as dúvidas de todas as pessoas no Dia da Nutri. Toda quarta-feira tem um Dia da Nutri que você pode perguntar o que você quiser para ela. Além disso, temos toda uma comunidade maravilhosa, robusta, querida, para te recepcionar, caso você esteja nesse momento de fazer a transição, de fazer mudanças na sua alimentação. Nós estamos aqui. Qual que é a minha recomendação para você entrar no Saudabilize? Que você se comprometa por 1 ano. Então já faz o plano anual e se comprometa por 1 ano a estudar a sua saúde. Depois de 1 ano, talvez você consiga sozinho. Mas, para começar, a gente precisa, é importante a gente não fazer sozinho. Porque a gente começa sozinho, a gente desiste. Então, quando a gente está em comunidade, o objetivo se torna comum e a jornada se torna coletiva. Eu espero você no Saudabilize, certo? Vamos começar então aqui essa leitura de hoje maravilhosa. A gente terminou na vez passada, no último capítulo, que foi o capítulo 19. Você acredita que a gente já está no capítulo 20? Não, está passando muito rápido. Estou impressionada com quão rápido a gente está lendo esse livro. Gente, a gente leu um quadrinho que chamava Com a Faca na Mão. Não sei se você se lembra, mas estava falando sobre a gente não comprar legumes já cortados, né, no sacolão, no hortifruti, no supermercado. Por quê? Por conta da contaminação, né? Que é a gente trazer novas bactérias e novas endotoxinas para nossa casa sem a necessidade, não é isso? Então é isso que ele estava explicando. Bom, então agora a gente entra aqui numa fala dele, num capítulo aqui, numa seção deste capítulo, em que diz assim: enfraqueça o surto de endotoxinas. Nem todos os alimentos ricos em gordura causam inflamação. Mais de uma dezena de estudos mostram que as oleaginosas, por exemplo, não aumentam os marcadores inflamatórios, mesmo que você coma um punhado delas por dia. Espalhar meio abacate amassado em um hambúrguer de carne bovina pode, inclusive, atenuar parte da inflamação causada pela carne. Alguns estudos de revisão pretendem mostrar uma queda nos marcadores inflamatórios quando se consome carne de caça selvagem, que é a mais magra possível, mas isso se dá apenas em comparação com a carne comprada em açougues e supermercados. Se você comer carne realmente gordurosa, todos os marcadores comuns de inflamação, PCR, IL-6 e o fator de necrose tumoral alfa, TNF-alfa, disparam meras horas após o consumo. E se, ao invés disso, você comesse um bife de canguru, que é exatamente pobre em gordura, na mesma categoria da carne de alce? O mesmo acontece, um aumento em todos os 3 marcadores inflamatórios, mas isso em uma extensão significativamente menor. Isso sugeriria que a carne de alce, por exemplo, causa menos inflamação do que o frango, que hoje contém de 2 a 3 vezes mais calorias provenientes de gordura do que de proteínas.
10 vezes mais calorias provenientes da gordura do que 100 anos atrás. Observe que isso pode depender do método como o alce foi baleado. Balas de rifle padrão podem dispensar milhões de fragmentos microscópicos de chumbo na carne de caça selvagem, e a exposição ao chumbo também pode ser pró-inflamatória. A solução mais óbvia para essa endoxinemia metabólica parece ser reduzir a ingestão de gordura saturada, concluíram os cientistas que estudaram as endotoxinas. Nos Estados Unidos, isso significaria priorizar a redução das 3 principais fontes: queijo, sobremesas e frango. No entanto, a dieta ocidental não conduz a essa linha de ação, escreveram os cientistas, e é difícil para os pacientes cumprirem tal solicitação. Se esse é o caso, existe uma maneira de atenuar em parte o aumento das endotoxinas: comer alimentos ricos em fibras nas refeições. Os pesquisadores organizaram um estudo randomizado. Os 2 subgrupos comeram a mesma bomba no café da manhã, os sanduíches McMuffin de linguiça e ovos do McDonald's, um com e outro sem um cereal matinal rico em fibras como acompanhamento. Ao que tudo indica, as fibras se aderiram às endotoxinas, evitando o aumento de endotoxemia 3 horas após a refeição. Além disso, as fibras reduziram o estresse oxidativo, os radicais livres gerados pela refeição. Lógico, a melhor maneira de mediar o impacto é passar longe e ignorar por completo a comida vendida sob os arcos dourados da maior rede de fast food do mundo. Mas acondicionar alimentos ricos em fibra pode, ao menos, tornar um pouco mais feliz a sua lamentável refeição. Aí tem um quadrinho cinza que diz: não se exceda. A gordura animal pode ser inflamatória, mas a proteína animal também pode. Confira a seção Como Não Morrer de Doenças nos Rins no meu livro Comer para Não Morrer. Lá eu descrevo em detalhes de que maneira uma alta ingestão de proteína animal pode influenciar e muito a função renal humana normal ao induzir a hiperfiltração, um drástico aumento na carga de trabalho dos nossos rins. Poucas horas depois de consumir carne, nossos rins entram nesse modo de hiperfiltração. Tanto carne bovina quanto frango, peixe parecem ter efeitos semelhantes. Uma quantidade equivalente de proteína vegetal, porém, não causa praticamente nenhum estresse perceptível nos rins, o que pode apontar à preservação da função renal invalidada. Por que a proteína de animais causa essa reação de sobrecarga, quando a proteína das plantas não? Por causa da inflamação. Pesquisadores descobriram que a resposta de hiperfiltração desapareceu quando os participantes do estudo receberam, junto à proteína animal, um potente medicamento anti-inflamatório. Neu5GC. Existe até um açúcar animal inflamatório. Assista ao meu vídeo, daí tem o link, para saber como um ácido de açúcar chamado Neu5GC pode fazer as vezes de um cavalo de Troia em carnes e laticínios, contribuindo para as taxas mais elevadas de câncer, doenças cardíacas e doenças autoimunes. Para suprimir a inflamação causada por esse açúcar estranho ao corpo, os pesquisadores sugerem a redução da ingestão e o acúmulo de Neu5GC na dieta por meio de intervenções simples baseadas na alimentação. Uma vez que humanos e plantas não produzem o Neu5GC, isso significa que só nos resta escolher entre canibalismo e o vegetarianismo se quisermos evitar a exposição a ele? Não. Os cientistas já criaram porcos transgênicos sem Neu5GC para transplantes de órgãos. Então, uma sugestão é que poderíamos usar gado geneticamente modificado como uma fonte de carne vermelha. Ou, para começo de conversa, poderíamos nos limitar a comer carne de animais em que não haja concentração neural dessa substância. O Neu5GC é encontrado na maioria dos mamíferos, anfíbios e peixes, sendo que os níveis mais elevados encontram-se no caviar, mas ele é raro em aves e répteis. Entre os mamíferos, os níveis mais elevados foram encontrados na carne de cabra, mas em termos de candidatos potenciais para o consumo humano, os níveis se mostraram baixos na carne de cervo, inteiramente ausente de músculos dos cangurus e dos cães, mas não dos gatos. Outra sugestão seria tomarmos algum tipo de bloqueador de Neu5GC sempre que comermos carne. Os pesquisadores reconhecem que, na prática, seria difícil criar condições para que esse antídoto estivesse facilmente disponível como parte da refeição. Jogar sal na ferida.
O excesso de sódio aumenta não apenas a pressão arterial, mas também o nível de inflamação no corpo. É difícil controlar o consumo de alimentos das pessoas a longo prazo para estudar os efeitos, a menos, é lógico, que você possa trancá-las em uma cápsula espacial. A missão Mars 520 foi uma simulação de voo espacial de 520 dias de duração projetada para que pudéssemos ver de que modo as pessoas se sairiam na viagem de ida e volta a Marte. Durante meses a fio, os astronautas iniciantes foram submetidos a diferentes níveis de sal. As descobertas mostraram nitidamente que uma redução na ingestão de sódio leva a uma queda na inflamação. Isso tem implicações para doenças inflamatórias como asma, esclerose múltipla, psoríase, lúpus e artrite. Para mais detalhes, assista ao meu vídeo. Alimentos anti-inflamatórios. No índice anti-inflamatório dietético, o tempero cúrcuma figura como o alimento mais anti-inflamatório de todos, seguido pelo gengibre e o alho. E o chá, verde ou preto, é a bebida mais anti-inflamatória que existe. Em termos de componentes alimentares mais anti-inflamatórios, os dois primeiros são as fibras e as flavonas. As mais altas concentrações de fibra dietética encontrada em todos os alimentos vegetais integrais estão nos grãos integrais e nas leguminosas, como grão de bico, feijões, lentilha e ervilha seca. As flavonas são compostos vegetais concentrados em frutas, ervas e vegetais, sendo maçãs, laranjas, salsa, aipo, pimentão as principais fontes da dieta norte-americana padrão, ao passo que o chá de camomila é a bebida mais rica em flavonas. A fibra mansa, a fera selvagem. Como e por que a fibra é tão anti-inflamatória? Confira o vídeo para a história completa, mas em linhas gerais, nós alimentamos com prebióticos como fibras as bactérias boas em nosso intestino e, em troca, elas nos alimentam com ácidos graxos de cadeia curta como o butirato, o principal combustível das células que revestem o nosso cólon. As bactérias no intestino nos alimentam e tentam nos manter saudáveis, porque, para elas, a situação é muito das boas. Nossas entranhas são quentinhas e úmidas, e a comida continua magicamente descendo pelo cano. Se morrermos, porém, elas perderão tudo isso. Se morrermos, elas também morrerão. Portanto, é do interesse evolutivo delas nos manter felizes. Mas existem também bactérias nocivas, a exemplo da que causa a cólera, que provoca diarreia. Essas vilãs têm uma estratégia diferente. Quanto mais doentes conseguirem nos deixar, quanto mais explosiva for a diarreia, por exemplo, maiores as probabilidades de elas se espalharem para outras pessoas e para outros cólons. As bactérias malvadas não dão a mínima se morrermos, porque não pretendem afundar com o navio. Então, de que modo o corpo mantém as bactérias boas por perto ao mesmo tempo em que se livra das ruins? Pense no quanto isso é complicado. Há trilhões de bactérias em nosso intestino. Logo, nosso sistema imunológico é obrigado a fazer malabarismos constantes para assegurar um equilíbrio entre tolerar as boas e rechaçar as ruins. Não seria necessário existir uma maneira de bactérias boas sinalizarem ao sistema imunológico que elas são as mocinhas da história? Sim, e existe. Esse sinal é o butirato, o produto da degradação das fibras. Pesquisadores descobriram que o butirato suprime a reação inflamatória e instrui o sistema imunológico a não atacar, como se estivesse, os mocinhos estão em ação, então está tudo bem. Isso não se aplica a suplementos de fibra como o psyllium, que não são fermentáveis, isso é, não comestíveis para as nossas bactérias boas. Nós não estamos falando apenas de inflamação intestinal. Se você comer um pouco de cevada integral no jantar, no dia seguinte suas bactérias intestinais boas comerão essa cevada como café da manhã, liberando butirato na corrente sanguínea para exercer amplas atividades anti-inflamatórias de uma ponta a outra do seu corpo. Isso talvez explique porque os indivíduos que comem alimentos ricos em fibra são menos propensos a desenvolver condições inflamatórias, desde dor nos joelhos, osteoartrite, até inflamação pulmonar e doenças respiratórias como DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. E o mais importante, pessoas que comem mais alimentos ricos em fibra têm vidas mais longevas. Integrais. Uma análise de 10 estudos abrangendo mais de 10 milhões de dados de pessoas revelou que uma maior ingestão de fibras alimentares em comparação com uma menor ingestão estava associada a um risco 15% menor de morte prematura por todas as causas combinadas. No entanto, uma vez que as fibras estão concentradas em algum dos alimentos mais saudáveis do planeta, frutas, legumes, verduras, grãos integrais, feijões e oleaginosas, como sabemos,
Se a ingestão de fibras não é apenas um indicador que reflete uma dieta saudável em geral? E como sabemos que os benefícios da longevidade não se devem meramente à miríade de outros componentes benéficos dos alimentos vegetais integrais? Se você se lembra, nós nos deparamos com um enigma semelhante ao tentarmos descobrir os benefícios de comer alimentos com cargas glicêmicas mais baixas. A solução a que recorremos foi a carbose, o fármaco bloqueador de amido que retarda a digestão de carboidratos. A fibra é apenas uma cadeia de carboidratos que não conseguimos digerir. Então, a carbose pode transformar em fibra parte do amido normal que ingerimos. Na verdade, os indivíduos que tomam a carbose acabam tendo mais amido nas fezes, o que favorece uma recompensa para as bactérias intestinais boas. É por isso que a carbose pode aumentar o nível de bactérias boas, como as bifidobactérias, lactobacillus e prevotella. Isso tudo significa a entrada de uma quantidade maior de butirato anti-inflamatório na corrente sanguínea e dá aos pesquisadores uma ferramenta para testar a conexão fibras, inflamação e longevidade. Como é possível permitir que ratos vivam mais tempo alimentando-os com fibras, também é viável permitir que camundongos vivam mais tempo alimentando-os com a carbose, enquanto mantém a dieta igual. Por que nós suspeitamos que esse benefício não é apenas um efeito do açúcar no sangue? Porque o aumento do tempo de vida está correlacionado com as concentrações fecais de butirato. Uma única amostra fecal colhida vários meses antes da morte, o equivalente a vários anos para seres humanos, poderia prever a provável longevidade do camundongo. De que forma podemos replicar os efeitos da carbose sem tomar algum medicamento? Mudar de grãos refinados para grãos integrais transportaria uma quantidade maior de fibras para o cólon, mas ir além e mudar para grãos integrais descascados não somente nos forneceria mais fibras, mas também deslocaria furtivamente uma carga de amido. Para ver por que os grãos em pó podem matar sua fome, nossa versão microbiana, confira o vídeo. Pesquisadores descobriram que as fezes de indivíduos alimentados com quantidades idênticas dos mesmos alimentos dobravam de tamanho quando eles ingeriam grãos descascados em vez de moídos. Nossas fezes não se compõem principalmente de alimentos não digeridos. A maior parte, cerca de 75%, são bactérias puras, mais de 1 trilhão por colher de sopa. Por mais que mastiguemos com esse esmero alimentos vegetais descascados, quando comemos da maneira pretendida pela natureza, transportamos uma ampla variedade de amido e outros nutrientes prebióticos para as nossas bactérias boas, que então se frutificam e se multiplicam. A produção de ácidos graxos em cadeia curta aumenta e com isso podemos desfrutar de todos os benefícios anti-inflamatórios do butirato. Bom, gente, hoje eu vou parar por aqui. A gente já leu 18 minutinhos aí. Acho que no próximo episódio aí, no episódio 21, a gente consegue matar esse capítulo. Será a inflamação? Não. Ainda é um pouco longo esse capítulo de inflamação, mas eu tô achando ele muito interessante. E é isso, né? Basicamente, a gente tentar ingerir alimentos que reduzam a inflamação quando a gente ingere carne vermelha ou cortar carne vermelha, que para mim tá mais do que claro que é um alimento super inflamatório para todos os corpos, né? Acho que para você que está ouvindo também. É isso. Amanhã a gente volta no episódio 21. Beijo, até lá.